Estamos ao vivo, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live vai ser sobre vacinação dos idosos, tá? Mas não vou falar sobre vacinação de Covid hoje, tá? Hoje eu vou falar sobre vacinação do calendário vacinal de idoso, tá bom? Vou até colocar a live aqui, calendário vacinal. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Seja bem-vinda, Lili. Fixar o comentário. Muito bem. Então, hoje eu vou falar sobre vacinação em idosos. Não vou falar hoje sobre a vacina do Covid, ok? Vacina de Covid, principalmente em idosos, é o que a gente está estudando ainda, a gente está vendo muitas coisas, então... Nesse momento eu vou optar por não falar, tá? Até a gente ter um parecer um pouco mais concreto. Mas eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o calendário vacinal, ok? Então, muito bem. Existe esse guia de saúde do idoso, tá? Feito lá pelo Dr. Edgar e pelos colaboradores da FMG. E alguns postos de saúde tem, tá? Esse guia. Muito interessante, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas o fato é que ele fala aqui do calendário vacinal, tá? Muita gente acha que só existe calendário vacinal de criança, mas de idosos também, ó. Calendário vacinal dos idosos. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, tá? Das principais vacinas que os idosos têm que tomar, né? Que estão disponíveis no serviço de saúde, seja público ou seja privado, tá? Porque o idoso, à medida que ele envelhece, ele fica muito mais suscetível à infecção, né? A gente vê que uma infecção nos idosos gera repercussões extremamente importantes. Então, a gente vê que uma das formas de prevenção, que é através da vacinação, é uma das formas mais efetivas, né? Para a gente evitar com que doenças acometam esse idoso, né? E gera impactos, né? Seja de cunho de saúde, seja de cunho econômico também, né? Porque se você for ver o custo efetivo de uma vacina, né? Por mais cara que ela seja, ela consegue de uma forma muito efetiva, né? Nessas vacinas, principalmente aqui do calendário vacinal, evitar com que o idoso adoeça, né? Então isso é positivo, né? Para o idoso, positivo para o sistema de saúde, né? Positivo para a família, positivo economicamente, né? E um dos pontos mais importantes é que quando o idoso, né, ele recebe essa vacina, quando ele está na fase bem mais no início que a gente fala, né, na fase de robustez, ou seja, quando o idoso ele não é aquele idoso muito frágil, né? Vamos pegar, por exemplo, um idoso de 70 anos, né, que está com sua vida ativa ainda, né, não é um idoso acamado, totalmente independente. A possibilidade com que essa vacina, né, seja uma vacina que realmente a gente vai falar assim, que pegue, né? Que gere uma resposta imunológica, isso é maior. Então, qual que é o conceito que eu tenho que falar para vocês? Quanto mais cedo esse idoso receber essas vacinas, né? Só mais uma vez aqui eu estou falando do calendário vacinal, não estou falando de vacina de Covid por enquanto, tá? Hoje eu não vou falar sobre vacina de Covid. Quanto mais cedo o idoso receber essa vacina, mais fácil ele tem de receber essa resposta imunológica e evitar doenças, tá? Então, o que acontece? O idoso, à medida que ele envelhece, ele tem mais risco de infecção, ele tem mais risco de desenvolver doenças autoimunes e, às vezes, a vacina fica menos efetiva, tá bom? Então, são as três coisas que a gente tem que pensar, né, com o processo de envelhecimento, tá bom? Um outro ponto que eu tenho que falar para vocês são as vacinas que estão disponíveis, tá? Então, vou pegar aqui para vocês, nesse calendário vacinal, falando aqui as vacinas principais, tá? Que é a vacina da gripe, que a gente fala, né? A vacina da influenza, que comumente a gente fala que é da gripe. A vacina tríplice bacteriana, né? Que é contra a difteria, o tétano e o coqueluche. A da pneumonia, né? A pneumocócica. Da febre amarela. A do herpes zoster, da hepatite B. E tem mais algumas vacinas que a gente vai falar aqui, né, que são usadas em situações específicas, tá bom? Então, muito bem.
Então, a primeira vacina, só um dado importante, né, que eu tava estudando, os idosos que têm, né, os idosos mais ativos, que fazem exercício físico diário, eles têm uma resposta vacinal mais positiva, né, a vacina pega mais, né? Então, esses idosos que são mais ativos, eles tendem a responder mais à vacina e ter uma resposta imunológica melhor, né? Só mais uma vez a gente trazendo de novo, né, os benefícios do exercício físico para os nossos idosos. Muito bem, então a primeira vacina que a gente vai falar é a vacina da gripe. É a vacina da influenza, que é uma dose única anual, tá? Ela é disponível para todos os idosos, principalmente nessa fase antes do inverno que nós estamos. A gente sabe que pessoas acima de 55 anos fazem parte do grupo de risco aumentado para complicações e óbitos por influenza, então por isso que é recomendado, né? Por isso a gente fala da importância de todos os idosos vacinarem. E a gente sabe também, né, que a infecção pela influenza pela gripe, pode ser um gatilho para descompensações. Então, às vezes o paciente está bonitinho fazendo controle da insuficiência cardíaca, bonitinho fazendo controle do DPOC, né, da doença pulmonar obstrutiva crônica, e acaba que quando tem um episódio de gripe, ele descompensa, né? Então, é muito importante que, principalmente essas pessoas que têm comorbidades, tomem a vacina da gripe para evitar, né, descompensações, principalmente dessas comorbidades, né, insuficiência cardíaca, DPOC, paciente asmático também, né, às vezes faz o controle bonitinho, tem a gripe, né, essa doença sazonal que a gente fala e acaba descompensando, tá? A gente sabe que tem 2 tipos disponíveis, que é a quadrivalente, só que no sistema público é a trivalente. Então, assim, se tiver oportunidade de tomar a quadrivalente é melhor, mas se não tiver, a trivalente é uma boa opção, tá? Alguns países têm essa vacina de gripe específica para idosos, tem algumas alterações pequenas, mas no Brasil não tem. Então, está disponível, né? A gente sabe que ela tem uma efetividade boa, então todos os idosos tomarem, tá? A segunda vacina que a gente vai falar é a pneumocócica. Então, existem duas vacinas, né? Que é a vacina polissacarídea 23 valente e a conjugada 13 valente. Então, são essas duas que a gente chama pneumocócica, né? Então, a gente recomenda começar o esquema vacinal com a conjugada, tá? A pneumocócica 13. E depois de 6 a 12 meses, usar a polissacarídea 23 valente, tá bom? Então, a gente sabe que essa vacina é muito importante também para evitar a pneumonia, né? No Brasil, a gente recomenda também que 5 anos após usar a pneumocócica 23, polissacarídea 23 valente, né? É importante fazer uma segunda dose após 5 anos. Só que no Brasil, né? Depois lá nos alguns outros países não falam dessa segunda dose, mas aqui a gente tende a recomendar, tá? E se o paciente receber, né, as 2 doses da polissacarídea 23 valente, ela tende a repetir a conjugada 13 após 1 ano, tá? É uma vacina de rotina também nos idosos, né? Então, assim, tem um idoso em casa, pega o cartãozinho de vacina e avalia, tá bom? Se houve, né, se o cartão de vacina desse idoso está completo, principalmente com essa vacina da influenza e da pneumocócica também. A terceira vacina que eu vou falar é a vacina do zoster. Essa vacina, ela é muito importante, porque a gente sabe, né, que o paciente com quadro de herpes zoster é muito difícil. Eu não tenho eu tô com a foto, mas no celular vou dizer para vocês. O paciente com herpes zoster, ele é cometido, né, por essa doença. Ele tem um vírus, é como se tivesse um vírus inativado dentro do corpo dele, né? Então, pode ser que essa doença recorra. Então, quando acomete o idoso, o herpes zoster, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o herpes zoster dá aquelas vesículas, umas vesículas, depois eu mostro a imagem para quem tiver interesse.
que arde muito, o idoso sente muita dor. Atualmente estou acompanhando o idoso, né, no asilo que teve herpes zoster. Então, assim, principalmente o herpes zoster, que ele acomete realmente uma faixa que a gente chama dermátomo, né? Então, aparecem umas vesículas que queimam, ardem muito, então tem que fazer o tratamento, né, com o aciclovir e fazer o controle álgico também. E nesses casos, né, de herpes zoster, a gente sabe que pode recidivar, tá? Então é importante, assim, principalmente aquelas pessoas que já teve doença, né, teve o herpes zoster, esperar 1 ano, né, porque 2 a 3 anos depois pode reativar, né, o herpes zoster. E assim, recomendo muito tomar essa vacina de herpes zoster. Mas qual que é o problema? Não tem no sistema público, tá? É uma vacina cara, né? Se eu não me engano, deve estar uns R$600, né? Então, se a pessoa tiver possibilidade, tiver disponibilidade financeira, recomendo muito também, né, tomar essa vacina. Pessoas que teve o zoster nessa região dos olhos, né, e que, né, depois de 1 ano for tomar a vacina, é importante fazer uma avaliação oftalmológica, né, porque se tiver ativação do vírus, é contraindicado tomar vacina, tá bom? A gente sabe que a vacina é de um vírus vivo atenuado, né, que a gente fala, tá numa forma viva, né, mas com algumas particularidades para gerar resposta imunológica, mas não desenvolver a doença. Basicamente é isso o conceito, tá? Então, pacientes que são imunodeprimidos, esses pacientes, a gente tem que tomar muito cuidado com eles e avaliar, tá bom? Mas é basicamente uma dose única em todos os idosos. Tem também as outras vacinas, que é a vacina da febre amarela, tá? Que não há consenso sobre a duração, né, da efetividade da proteção da vacina. Então, principalmente pacientes idosos que vão viajar para áreas, né, endêmicas, a gente também, talvez seja importante tomar vacina. A gente tem que avaliar o risco-benefício, principalmente se esse paciente idoso ele é imunodeprimido, tá? E se a gente vê que tem uma paciente que viaja muito para essas áreas endêmicas, né, e que tem talvez uma falha vacinal, pode ser repetida uma segunda dose. Como a gente falou, né, a tríplice bacteriana, né, contra difteria, tétano e coqueluche, é uma vacina de rotina para os idosos, tá bom? A gente tem que fazer a dosagem, né, atualizar, que a gente fala DTPA, que é a tríplice bacteriana celular do tipo adulto para todos os idosos, independente do intervalo, né, com a dupla bacteriana do tipo adulto, que a gente fala DT ou TT, né, antes. Então, a gente tem que avaliar o calendário do idoso, tá? Se o idoso tem a tríplice bacteriana completa, tá? A gente tem que fazer o reforço com a DTPA a cada 10 anos, tá? Agora, se o esquema for incompleto, aí a gente dá uma dose de DTPA em qualquer momento, tá? E depois completa a vacinação com a DT, que é a dupla bacteriana do tipo adulto, completando no final 3 doses do componente tetânico, tá? Aí, assim, tem o ponto, né, que se o paciente for viajar para a área endêmica com poliomielite, aí a gente tem que também associar, né? A gente usa a DTPA mais o componente da polio inativada, que é a DTPA-VIP, tá? Então, assim, tô dando às vezes é muito complicado, né, para vocês entenderem, assim, porque é muita informação, mas eu quero trazer esses pontos para vocês irem anotando, né? Pegar o cartãozinho vacinal, né, do idoso de vocês e irem no posto de saúde, né? Falando assim, a gente vai viajar, né? Eu vou até passar o telefone também, que tem um centro, né, que avalia principalmente do viajante, né, pessoa que vai viajar, que viaja muito, para tirar essas dúvidas específicas, né, do local que vai fazer a viagem, né, se precisa de tomar alguma vacina, tá? Vou deixar também nos comentários esse centro, que é muito importante, tá? Principalmente idoso que vai viajar, tem que fazer a análise de risco, tá? Do local que vai viajar, se tem alguma doença endêmica, para tomar vacina antes, tá bom? E tem a vacina tríplice viral, que não é de rotina, tá? Que é do sarampo, cachumba e rubéola, tá? Aí, de novo, né? Só se tiver situações de surto,
que às vezes tem que tomar, né? Ou para algumas viagens específicas. Assim, em idosos maiores que 60 anos é incomum. Normalmente esses idosos já, eles normalmente não são mais susceptíveis, né? Mas, dependendo da situação, tem que tomar a vacina. E a outra também, que a gente vai falar um pouco, é da hepatite. Que tem a hepatite A e a hepatite B, tá? A hepatite A não é tão recomendada para idosos. Normalmente os idosos já não são susceptíveis. Mas em situações de surto, né, é recomendado tomar 2 doses da vacina, tá? A hepatite B, sim. A hepatite B já é de rotina, tá? Aí a gente dá 3 doses de hepatite B. Normalmente 0, normalmente repete em 6 meses, depois 1 ano, tá? E a meningocócica, que é a última vacina que eu vou falar para vocês, que a gente usa também quando há surtos ou viagens de risco, né, dependendo da situação epidemiológica. Se tiver disponibilidade, a gente faz o uso da ACWY, mas se não tiver disponibilidade, a gente usa a meningoseco conjugada, né, que é o que tem no posto de saúde mesmo, tá bom? Então, pessoal, isso foi mais uma síntese, né, do calendário vacinal do idoso. Então, quais são os pontos específicos, né, que eu quero trazer para vocês? Primeira coisa, deixar o cartão de vacina do idoso completo, tá? Principalmente tomar vacina de gripe antes, né, do inverno, para preparar esse idoso, né, para o frio, né, para situações, né, que predispõem a ter a doença, né, da gripe. Descompensa mesmo o idoso. E às vezes o idoso está acompanhando bonitinho, né, mas aí no final das contas pega a gripe e descompensa, às vezes tem até que internar, né? E internando gera complicações, né? Infecções bacterianas secundárias, infecções hospitalares. Então, realmente é muito sério, né? Então, assim, é responsabilidade mesmo do cuidador da família deixar esse cartão de vacinação completo, né? O segundo ponto que eu quero falar, idoso que vai viajar, né? Avaliar bem a região de viagem, se há alguma doença, né, endêmica da região ou algum surto naquela região, para tentar preparar o idoso para vacinar antes, se tiver disponível a vacina. E tá bem perto, né, assim, das atualizações. Nesse momento eu não falei, né, sobre a vacina do Covid, que é o que está em alta hoje, né? A gente está estudando, vendo realmente algumas indicações, algumas contraindicações. A gente está vendo também alguns efeitos colaterais, né, da vacina. Então, assim, isso é algo bastante específico, né, que vai dar uma live inteira sobre isso, eu vou falar posteriormente, tá? E eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida para a gente discutir aqui, né? Então, só repassando, quais são as principais vacinas, né? Que é a influenza, a pneumocócica, a de herpes zoster, da hepatite A e B, da tríplice bacteriana, da tríplice viral e da meningocócica, ok? Então, hoje, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar nos comentários, né, que eu tento responder. E que Deus abençoe todos nós, tá bom? Forte abraço e até a próxima!